Just to remind, Só para lembrar, so, how to say, the 6 Mahakala, the visualization is a little bit complex, not too much, just a little bit, and it's a good time to make a voice recording. Voice recording. então a prática de Mahakala de 6 braços tem uma visualização um bocadinho complexa, assim, não muito, mas um bocadinho, e então é bom que haja uma gravação em áudio disso aqui. Não está ouvindo? Abaixo. Então, Abaixo. o que ele falou, um pouco melhor? Essa visualização do Mahakala de 6 braços é um pouquinho complexa, não muito, mas um pouquinho. Então, que é bom que haja uma gravação em áudio do que vai ser feito aqui. Is it okay? Entenderam? Vocês entenderam? Cada um. No problem. So it's almost finished? Okay. Alô, estão ouvindo? Não. Alô? Alô? Pode subir o som. Alô? It's working? Yeah. Vocês podem me ouvir bem? Sim. Okay. So, again, good morning to all of you and thank you very much for coming. Bom dia a todos e muito obrigado por terem vindo. Okay, so today in this first two sessions in the morning, there's a certain different category that we need to focus on. Number one is the explanation and the origin of
That's number one. And number two is the visualization of the Siksa Mahakala, and then and the meaning of the object that he's carrying as well, the significant, the symbolic sign of that, all the objects that he's wearing. And number three is learning how to do the Siksa Mahakala practice together. So that these are the three things that we need to finish in the morning. And in the afternoon, from 2 o'clock, afternoon, the first session in the afternoon, it will be basically empowerment, and the visualization is quite similar, that I will give you explanation anyway. And then, the fourth session will be practicing together, so that's that. Então, o Nicotinho está explicando que existem algumas coisas que a gente precisa entender agora, logo de manhã. Duas coisas principais aqui. Primeiro, o Nicotinho vai dar uma explicação e vai falar sobre a origem da linhagem de Mahakala. E depois ele vai falar um pouco sobre como fazer a visualização de Mahakala, de 6 braços. Explicar um pouco o que significa os elementos, aquilo que ele segura na mão e tal, toda a sua significação simbólica. Depois ele vai dar algumas explicações sobre como fazer a prática de Mahakala. Para ir logo à tarde, a gente receber a iniciação propriamente dita e em seguida a gente poder fazer a prática juntos. A visualização vai ser praticamente a mesma que ele vai explicar agora pela manhã, mas basicamente é isso que a gente vai fazer ao longo do dia de hoje. Okay. So, there's a little bit of echo. I think they will finish now. Slowly. Is it because it's too close or nothing to do with? So, how do I say? The origin of the Siksa Mahakala lineage starts after 500 years, basically a few hundred years after the Buddha Shakyamuni. Então, a origem da linhagem do Mahakala de 6 braços tem início algumas centenas de anos depois do Buda Shakyamuni. Yeah. So that's the time zone that we are looking at, and then the other one that I would like to explain is that before we get into the details of the Siksa Mahakala, I want to explain to you the version of the Siksa Mahakala first, because when we when we hear and think about the Mahakala, we just think that all the Mahakalas are the same. Yes, the manifestation of the Buddha Shakyamuni, yes, all are equal. But the lineage, way of practicing, the visualization, the transmission, these are all different. And the origin of each Mahakala is different as well. Então, antes de entrar mais nos detalhes, o Rinpoche gostaria de explicar sobre essa versão da prática do Mahakala de 6 braços. Porque às vezes a gente pensa que todos os Mahakalas são iguais. De certa forma, é claro que sim, todos são iguais, são emanações do Buda Shakyamuni. Mas quanto à linhagem, a visualização, a transmissão e as origens, eles diferem. So, and also there's a different category of protector as well. Like there's a wisdom protector, a realized wisdom protector, and there's a protector that just simply took a bodhicitta commitment and willing to support all the different individual practitioners for their spiritual journey. So you have to distinguish that as well. In Tibetan we say Yishigi Gompo. Yishigi Gompo means enlightened or realized protector. Summa means protector. That's different. So Mahakala means something in general, like a grand protector. Grand, how do I say,
grand, fearless protector or something like that. So Mahakala is something like a religion, you know. When we say religion, it doesn't mean particularly Buddhism, it doesn't particularly mean Hinduism, it doesn't particularly mean Krishna. You know, you say religion, you know. So within the religion, of course, there's a different branch. Within the different branch, there's a different sect. Within the different sect, there's a different practice, you know. So just like that, you know, just giving you example, you know. So Mahakala is something universal language, you know. Like even in the Hindu belief, they have Mahakala, Mahakali, you know, they have this female version of it, male version of it. So they have their own origin, they have their own tradition that is different, you know. In Tibetan Buddhism, we call it Mahakala in general. Like whenever we see some wrathful protector and say, oh, Mahakala. You know, whenever we see some in the tourist shop, you know, like with a wrathful face, Mahakala, you know. And we see some wrathful statue, we say, oh, that's also Mahakala. Yes, but if you don't know it, don't say that, because it shows that you are a tourist. You know, if you know the name of particularly different Mahakala, then it's quite nice. But if you see any protector, if you say, this is Mahakala, that is Mahakala, this is Mahakala, for the person that is next to you, it shows that you are a tourist. You don't know so much about the definition of Mahakala in general. So in future, if you're going in a painting shop, if you're going in a statue shop, make sure that you know the name, you know. So then it will be much more helpful to other people as well. Yeah. And then also right now we're talking about a practice, you know. So that's that. Mahakala is something general. Então, há diferentes categorias de protetores, né? Existe uma categoria que são os protetores de sabedoria, que aí o Rinpoche comentou que o termo em tibetano significa mais iluminado ou realizado. Yeshegokpo. Aí que tem outra categoria de protetores, que são aqueles que têm o compromisso da Bodhicitta e que, portanto, ajudam os praticantes no caminho, que em tibetano é um outro nome. Então, um protetor realizado, é um ser iluminado, o outro tomou o voto de Bodhicitta para ajudar os praticantes só, mas são categorias diferentes de protetores. And then also, you know, His Holiness Dalai Lama said, you know, several times in his teaching, you know, there's living beings that we can see it with our eyes, and there's the living beings that is beyond our perception with our naked eye. You know, these are the possibilities, you know. So it's nothing to do with superstition belief or not superstition belief. It's about whether there is or whether there is not. You know, so in fact, for the realized beings, you know, there's things that we can see it with our eyes, and there's certain things that we cannot see it with our own eyes, but there's the living beings, you know. O Rinpoche está explicando, por exemplo, que a Sua Santidade Dalai Lama faz referência a isso. Tem duas categorias de seres, né? Seres que a gente pode ver com os nossos olhos e seres que a gente não pode ver com os nossos olhos. Isso não tem nada a ver com algo místico, esotérico. São só categorias de seres que, dependendo do nível de realização do ser, com as suas faculdades, é possível vê-los ou não. Mas são categorias diferentes. Então, voltando um pouco na explicação que o Rinpoche estava dando sobre o Mahakala, né? Ele comentou que o Mahakala é algo geral, é tipo uma espécie de grande protetor, né? É como se fosse o grande protetor destemido. E ele deu um exemplo, que é como se fosse religião, né? Não necessariamente budista ou cristão, etc., mas tipo religião, que tem diferentes seitas, diferentes tradições, diferentes práticas e assim por diante, né? Mas que, de qualquer forma, o Mahakala, ele falou que é uma espécie de linguagem universal, assim, que também tem no hinduísmo, tem uma versão feminina, uma versão masculina, cada um com suas próprias tradições também. E aí, no budismo, às vezes, quando a gente vê um protetor irado, a gente já fala, é Mahakala.
Mas aí o Rinpoche falou que se a gente não sabe ao certo, é melhor a gente não dizer isso, né? Que ele falou que a gente mostra que a gente é turista, né? E que, na verdade, a gente não conhece muito bem a definição. Mas aí que se a gente sabe realmente o nome de cada um, aí tudo bem, a gente pode vir e falar, né? Então, no futuro, que se a gente for a alguma loja e a gente vê a imagem de um protetor irado e tal, a gente saber o nome vai ajudar muito até os outros com quem a gente conversar, assim, né? Então, é isso, como Mahakala, como algo mais geral. You understood? Deu para entender? Yeah. So now the external appearance, we have a clear understanding. Yeah. Então, quanto à aparência externa, é bom que a gente tenha uma compreensão clara. Okay. So that's that. So now moving to the little bit closer to our topic. So there's the wrathful protector, pacifying protector, the protector that pacifies everything, and there's a protector that will magnetize everything, and there's a protector that flourishes the Dharma activities, So there's many different protector in that category, and some that represented by different color as well. And then also in Siksa Mahakala, he has all this manifestation in his category of practice. There's a yellow Siksa Mahakala, yellow 6 arms Mahakala, not yellow Mahakala. Yellow Siksa Mahakala, red Siksa Mahakala, blue Siksa Mahakala, dark blue Siksa Mahakala, green Siksa Mahakala. Just like that, there's 13 of them, But all that 13 Siksa Mahakala is a manifestation of the dark blue Siksa Mahakala. You get the point? Is it okay? If you are confused, please, it's okay. I was confused too, And I hear and I read the book again and again and again and again many times. And then I'm able to explain to you like this right now. It was not just simply by hearing one time, so. Então, o Rinpoche está explicando que, enfim, para chegar um pouco mais próximo do assunto que a gente vai tratar hoje, né, falando de um protetor irado, você tem o protetor desempenhando diferentes atividades. Pode ser uma atividade de pacificação, de magnetização, de florescimento do Dharma, e dependendo também da atividade que ele realiza, ele pode se manifestar com cores diferentes. Então, tem o Mahakala amarelo, o vermelho, o azul, o branco, o verde. Existem 13 tipos de manifestações diferentes de Mahakala, mas todos eles são a expressão, a manifestação do Mahakala azul escuro, ao qual a gente está fazendo referência nessa iniciação de hoje. You understand very clearly, right? So there's many different versions of this Mahakala in general, and then there's a 6-arm Mahakala from its manifestation of 6-arm Mahakala, and there's a 6-arm Mahakala in an appearance of dark, blue, green, yellow, all that. There's 13 of them. Então, há muitas versões, né? Então, a partir dessa manifestação de Mahakala de 6 braços, tem os diferentes tipos de aparências, né? O Mahakala o azul escuro, o amarelo, o vermelho e assim por diante. Na verdade, há o Mahakala azul escuro, e esse Mahakala azul escuro ele pode ter várias manifestações, a branca, a vermelha, a azul, a amarela, todos eles como sendo expressão do Mahakala azul escuro, que é esse que o Rinpoche está fazendo referência para a iniciação de hoje. So, now I will move on to the next. Então, agora vamos para o próximo ponto. Okay, so the next one is the 6-arm Mahakala has a practice that is combined with Guru Yoga, and that is combined with the Vajrasattva practice. Not exactly Vajrasattva, but similarly to the Vajrasattva practice. And then the third one is combined with the Vajrayogini. And then the fourth one is the accumulation of the 6-arm Mahakala mantra itself. So that's the some practice of the 6-arm Mahakalas, of the dark blue.
Então, algumas práticas, a forma de fazer a prática de Mahakala Azul Escuro pode estar associada, por exemplo, à prática de Guru Yoga, ou uma segunda, a prática de Vajrasattva, uma terceira, a prática de Vajrayogini, e uma quarta é associada à acumulação do mantra de Mahakala. Né? São práticas associadas a essa prática de Mahakala de 6 braços. Okay, so now I will elaborate that one also. I have to explain from that as well. So now there's Nyuzi Ishi Gombo Chandruba, Shiva Nodrup, Chakpo Tudrup. You know, there's a 2 category. So within the 6 Mahakala practice, Shiva Nodrup means accumulation, practice of accumulation, all the positivity. Okay, Shiva Nodrup. Shiva means pacifying. Nodrup means magnetizing all the positivity. Some people believe that, you know, the wealth and energy and all that. Yeah, of course you can believe that too, but, you know, mainly positive energy, right? So Shiva Nodrup. Chakpo Tudrup means accumulation of 6 Mahakala based on fire puja. You know, like on the pacifying 6 Mahakala, we build a big yellow torma, for 7 days, you know, and then we make a puja day and night for 7 days. Last time, beginning of this year, I made the 7 foot tall 6 Mahakala torma made out of copper and gold, you know, and crafted with his symbol and everything. So, you know, we make like that also. And then Chakpo Tudrup, you know, the one we to magnetize the strength and the wisdom, and it's based on mainly fire puja. You know, some people, they have this assumption that Chakpo Tudrup means strength. Some people, they have this misconception because when they hear about magnetizing the strength, they think like a black magic. It is nothing to do with the black magic, you know. So just so that you have a clear understanding about that. So Chakpo Tudrup means magnetizing strength. Tu means strength. It's not necessarily black magic. Okay, Tu means strength. Chakpo means wrathful. Tu means strength. You know, Drup means accumulation. You know, Shiva means pacifying. You know, Nor means positivity, and Drup means accumulation. Right? So you have both. So most of the time in the monastery or in the temple, we do only the pacifying one. And the one to magnetize all the strength and all that, we do only time to time. So that you have a clear understanding. Bom, então o Rinpoche está explicando que existem 2 categorias principais assim da prática de Mahakala, né? Uma delas, ele disse os nomes aqui em tibetano, a primeira delas está associada à acumulação ou magnetização de tudo aquilo que é positivo a partir da perspectiva do desenvolvimento da atividade de pacificação, tá? Isso então é um tipo de prática de Mahakala. O Rinpoche estava dizendo que há um tempo atrás eles fizeram a prática ao longo de 7 dias, fizeram uma grande torma amarela com 7 pés de altura, coberta de cobre e ouro, com todas as suas representações simbólicas e tal. Então é um tipo de prática para acumulação de positividade por meio da magnetização da atividade de pacificação. E uma segunda categoria da prática que está baseada ou estruturada a partir de uma puja de fogo, por meio se faz uma grande fogueira e daí por diante. E esse tipo de prática está associada à prática de acumulação e de magnetização de força. É uma prática então mais intensa, mas isso não tem nada a ver com magia negra, não é disso que se trata, é uma prática de acumulação e magnetização de força, mas não tem nada a ver com esse tipo de confusão que as pessoas fazem. Como sendo então o exercício de uma das atividades de Mahakala. O Rinpoche estava dizendo que nos monastérios, em geral, a prática que se faz é a primeira delas, associada à prática de pacificação, magnetização da pacificação, por meio da acumulação de positividades. E de vez em quando, de tempos em tempos, se faz essa segunda categoria por meio da puja de fogo e daí por diante, como forma de acumulação de força.
So, and then also there's, like I said, like a protector. Like now I'm taking one step back also. Now the definition of the protector, you know, we say Yishigi Gombo means a realized protector or enlightened protector, you know. And there's simply a genuine, just a protector. You know, that maybe we make an offering, you know, we make a prayer for our auspicious, or to have a more positivity in our business or in our life or family or everything, you know. So there's something very, not basic, but something, just a genuine protector that has a bodhicitta. You know, bodhicitta means, you know, wanting to help other people in a very genuine way with no harmful thoughts or act. And then there's a, you know, how do I say, a wisdom protector, right? Bom, então o Rinpoche voltou um pouco naquilo que ele estava dizendo antes, né, das duas categorias de protetores. Yeshe Gompo é o protetor de sabedoria, é um protetor iluminado, realizado, que alcançou já uma realização. E a outra categoria de protetor é um protetor genuíno, mas digamos, ele é um protetor que, portanto, fez um voto de ajudar os seres, mas ele não é um ser realizado. Então, quando você tem, por exemplo, algum interesse, digamos, mais mundano, de ter boa sorte nos seus negócios e daí por diante, isso é uma outra categoria de protetor que existe, mas que é diferente do Yeshe Gompo, que é o protetor de sabedoria, como Mahakala de 6 braços. So then, even in, how do I say, enlightened protector or realized protector or the manifestation of the Buddha or, you know, whatever you call it, by different explanation, even in that, sometimes there's only simply a realized protector, you know, and then like Siksa Mahakala is Siksa Mahakala is a protector that is dedicated for this life and the life between death and for the next life, you know. Yeah. Yeah, and this life, Bardo, Bardo is in a state between the life and death, you know. So for some people, the Bardo is very short. You know, for some people, Bardo is a very long journey. So, because all of us, we have this perception of Bardo, a little bit like a very smooth and good journey. You know, just because that you know about the Bardo. You know, some people they feel very confident, and some people they talk about Bardo, and some people they love about the Bardo, as if that, you know, just because you know it, and you have this kind of a very flexible journey. And in fact, it's not. You know, so in a state of the Bardo, it's like in a being in a state of the dream, like a dream within the dream. You know, like when you are in the dream, you know, when you're thinking about something else, in that very moment you are in that place. You're living with a reflection. You're no longer living as a third person. You're living with a reflection. Does it make sense? Yep. Yeah. So the moment you have the sense of reflection of wanting to be there, wanting to have this and that, and you're constantly moving on with the reflection. Right now, we have this perspective or imagination as a third person. You know? But in the Bardo, you are the state of the consciousness itself, and you are, you are always with the constant reflection. So basically, anyway, I don't want to explain anything to you because I need to focus on how to make money in the future, so I cannot share everything that I know for this time. Just a joke. Bom, então o Rinpoche estava dizendo o seguinte, quando se fala, né, de um protetor de sabedoria e tal, existem, é verdade, sim, existem protetores de sabedoria realizados, iluminados e daí por diante. Mas quando a gente fala do Mahakala de 6 braços, ou eu vou agora me referir a Shadrupa, que é a iniciação que a gente vai se referir agora, né, ele é um protetor de sabedoria que protege e conduz nessa vida, no Bardo, que é o período entre esse renascimento e o próximo renascimento, e
nas próximas vidas também. Então ele é um protetor que protege nessa vida, no período intermediário entre essa vida e outra, e na próxima vida também. O Rinpoche estava falando especificamente em relação ao bardo, que é esse período, digamos, entre essa vida que a gente tem agora e um próximo renascimento, que ele pode ser curto ou ele pode ser demorado. E muitas pessoas têm uma visão muito dourada, muito pacífica, né, em relação a esse período do bardo, como sendo uma jornada pacífica e daí por diante, simplesmente porque você leu a respeito e acha que sabe alguma coisa a respeito disso. Porque eu já sei o que é o bardo e do que se trata, então isso vai ser uma jornada tranquila. Mas o Rinpoche está dizendo que simplesmente saber a respeito do bardo não torna esse período, essa fase mais tranquila porque eu sei algo a respeito, né? O Rinpoche estava dizendo que nesse estado do bardo, esse período intermediário, é como se a gente estivesse num sonho. Mas qual que é a diferença nesse momento? Como a minha existência é simplesmente um estado de consciência, no momento entre uma vida e outra, só há consciência, no momento em que se pensa em algo, automaticamente já se está nesse lugar. Não existe uma perspectiva de uma terceira pessoa, como quando eu sonho agora, eu estou aqui, mas eu estou sonhando, e há uma diferenciação entre eu estar aqui e o que acontece no sonho. Não. Quando se está no bardo, no instante que se pensa em algo, já está se vivenciando esse algo. E isso torna as coisas, então, muito mais desafiadoras, né? Mas o Rinpoche está dizendo que não vai contar tudo sobre bardo para vocês agora, porque ele quer fazer um pouco de dinheiro no futuro, então se ele falar tudo para vocês agora, depois vocês não vão mais procurar. Mas é brincadeira, gente, o Rinpoche está brincando. That's why in Shampo lineage, there's a practice of the dream. You know, we practice with the dream, you know, in order to have a preparation about the bardo as well. You know? Então, por exemplo, é por isso que na linhagem Champa existe uma das yogas, é a yoga do sonho. Por que se faz essa prática de yoga do sonho? Justamente para poder se preparar para o período do bardo, onde o estado de consciência é esse muito semelhante ao sonho que o Rinpoche fez referência na fala anterior. You know, because you know the beauty of that the dream practice is that it's not an imagination. It's not a religious belief. It's an experiment that you can make it possible by yourself with a little bit of guidance, you know, because when most of the time when we think about all this tantric practice, yogi practice, we have this assumption about so many different directions, you know, but if you practice with a sense of principle, and then it's something definitely you can experience. Então, quando se fala, por exemplo, né, da yoga do sonho, por exemplo, isso não é uma imaginação, não é uma viagem, não é algo de uma característica religiosa e daí por diante, não, assim, se você tiver uma guiança correta, né, uma boa instrução e daí por diante, é algo que você pode experimentar por você mesmo, né? Quando se fala das yogas, das práticas mais avançadas e tal, as pessoas têm muitas suposições e daí por diante, mas se você as praticá-las com princípios, você mesmo pode experimentar os resultados. Yeah. That there's so many things about this one. Even the Hollywood try to copy that, you know. They try to copy for their movie, for their documentary, you know, to make it look more mysterious. But in fact, you know, about the dream practice is something really beautiful, you know. And you know, if you start to have a sense of pure clarity, and you can experiment your death every night, you know. But in a state of the dream, all the stages are a little bit more faster, you know. In a stage of the death, the dissolving or each element is a little bit more slower. In a stage of the dream is a little bit more rapid, you know. So that's the only difference. Então, o Rinpoche estava dizendo, né, que em relação, por exemplo, à yoga do sonho, né, até mesmo Hollywood tentou se apropriar disso, fez documentários, enfim, filmes e daí por diante, tentando tornar isso mais misterioso, mais esotérico e daí por diante, mas não é disso que se trata. Na verdade, é uma prática muito bonita. Quando você tem
um senso de claridade já na sua prática, você pode experimentar a sua própria morte toda noite, quando você tem essa prática, né? O Rinpoche estava simplesmente dizendo a diferença que o processo de dissolução, quando de fato acontece a morte propriamente dita, ele é um pouco mais lento, mas essa experiência de dissolução e tal, que acontece toda noite quando você vai dormir, ela é mais rápida, e é esse exercício que você pode fazer toda noite a respeito da morte por meio dessa prática da yoga do sonho. I cannot tell you much, but the one little thing I will tell you is that, you know, if you have a very clear state of mind in our daily life, and in a state of the dream, you can also be very clear and mindful as well. Sorry? If you are very mindful in our daily life with the practice, even in a state of the dream, you can still have the same or similar impact with the manifestation, creation, and meditation as well. Então, o Rinpoche não fala, não vai falar muito mais. And I cannot tell you how to do that. O Rinpoche não vai falar muito mais a respeito disso, ele não pode explicar nesse momento como fazer isso, mas se você tiver um estado, né, de claridade da mente bastante acentuado e tal ao longo do seu dia, quando você entra no estado de sonho, não há muita diferença em relação a isso, né? Você pode, da mesma forma, realizar como se faz na prática, digamos, no estado vigil, né? A fase de criação, a fase de dissolução e daí por diante. No estado onírico também do sonho, você pode fazer isso sem muita diferença, mas é preciso ter um estado de claridade da mente bastante desenvolvido para que isso possa acontecer. Yeah. Anyways, let's come back to the earth now. Agora vamos voltar de novo aqui para Let's o chão aqui. Let's stop our imagination and let's just come back to the earth. Vamos parar então agora com a nossa imaginação, vamos voltar um pouco aqui para a Terra então. So, what I was trying to tell you is so, you know, in Tibetan Buddhism, right, we have this many so-called master when they say that, my lineage, you know, they say, this is my lineage, this is your lineage. First of all, there is no such as my lineage, your lineage. First of all, there's only Dharma, that's all. Okay? General explanation, that's all. There's nothing to do with the definition of your truth and my truth. The truth is truth, that's it. Very simple. You know. So there's no copyright of my truth and your truth. You know. When there's a truth, then there's a harmony. When there's harmony, there's a compassionate and understanding and wisdom by itself. You know. So like His Holiness Dalai Lama said, you know, of course being a nationalist is good for your own country, but in the long term we have to be together as a one world, and have to be together as a sense of unity and sense of harmony, and that is important, you know. And he's been saying that so many times. Então, o Rinpoche está dizendo que, por exemplo, no budismo tibetano, às vezes existe essa perspectiva de que essa é a minha linhagem, aquela é a outra linhagem, a sua linhagem e tal, mas na verdade não existe isso em essência, né? O que existe é o Dharma. Não há a minha verdade e a sua verdade. Se há uma verdade, então o que há é verdade. O que há é a verdade, não a minha e a sua. E quando acontece isso, aí sim a harmonia, compaixão, entendimento e compreensão por si mesmo, né? Um pouco como a Sua Santidade Dalai Lama, quando se refere a nacionalismo, quer dizer, né? Ele diz, olha, tudo bem, tem uma postura nacionalista, pode ser boa para o seu país e daí por diante. Mas numa perspectiva de longo prazo é preciso ter um senso de unidade, de união, né? Ele enfatiza muito isso. So what I want to say is that if there's still people who say that, oh, I have my lineage, and then you have to define that. So how do you define the lineage?
Okay, do you define the lineage simply by you give one book to a next person and saying this is my book and this is my lineage? Do you define that as a lineage? Do you say a few sentences and do you say that, that is my lineage because I came up with these few words and my lineage? Do you define that as a lineage? You know, and that's the question we have to ask. Or do you define the lineage that has 900 years of history? You know, that is the main point. You know, the lineage is never meant to separate the Lord Buddha's teaching. It's meant to preserve and to have a continuity. That is the purpose of the lineage. You know, if the lineage is to make a separation, and then the purpose of the lineage is gone. You know, the purpose of the lineage is to preserve all the teachings, not just my book and your book, you know, but to preserve all that and have a clear instruction on each practice in maintaining that principle, and that is the definition of the lineage. You know? So, I just want to explain to you. And then also, if somebody asks you, what is the definition of the Shampa lineage? You know? Because people say, what is Karma Kagyu lineage? You know? What is Shampa Kagyu lineage? Then you have to say, like this. In Tibetan, we say, Tsawa Nyuguchuru Dongpo Chaja Chenpo Yagalam Genam Sumedo Kagyu Karma Debu Chimi Chume. What is the definition of the lineage? The definition of the lineage, if you really want to speak in a traditional level, is defined by Tsawa Nyuguchuru. You know, the Shampa lineage, you know, it's based on the example of the tree and the flowers. You know, the trunk of the tree is the Mahamudra. The trunk of the tree is the 6 yogis of practice of Niguma, Tsawa Nyuguchuru. Dongpo Chaja Chenpo, the branches from the tree is Mahamudra. Tsawa Nyuguchuru, Dongpo Chaja Chenpo. Yalga Lamken Namsum. Yalga means all the other branches of the tree is Lamker Namsum, means 3 stages of practice, continuity in that path. And then the flower is the white Vajrayogini and the red Vajrayogini. And then the seed within the flower is Debuchime Chume. Debuchime Chume is a practice that has no beginning, that has no end, but the state of the Absolute itself, you know, with the minimum visualization, basically. With the Debuchime Chume, you know, you remember the Debuchime Chume. You can explain that? Not mortality. Chime Chume means, how do I say, you know, practicing beyond the perception of no beginning, or basically minimum visualization, you know. So, like that. And if you say, okay, what is the Karma Kagyu lineage? And then you can say, yeah, it's a Narocharu, you know, like the six practice of the Naropa, you know. What is the definition of the Shampa lineage? There's the 5 golden practice, and the 6 yogis of Niguma, and the 6 yogis of Sukhasiddhi as well. So both of this founder of the lineage is a woman. You know, one is from Kashmir, you know, and then Sukhasiddhi is from Kashmir region. You know, Niguma is also from the Indian region as well. You know, so the founder of the Shampa lineage is a woman, and so you can explain like that as well. You know. Porque sobre a questão das linhagens, né? Se há pessoas que dizem, por exemplo, essa é a minha linhagem, aquela é a sua linhagem, né? Tem que definir o que é isso, o que é a linhagem e como que a gente define, né? Será que se trata de dar um livro para alguém e dizer essa é a minha linhagem? Ou será que se trata de dizer, porque eu meio que inventei essas palavras, então essa é a minha linhagem? Ou será que você identifica por ter, por exemplo, 900 anos de história? A linhagem o propósito da linhagem não é para separar os ensinamentos do Buda, é justamente para preservar e para dar continuidade aos ensinamentos do Buda. Então não se trata só de preservar, por exemplo, o meu livro ou o seu livro, né?
Se trata de preservar os ensinamentos para que haja instruções claras sobre as práticas. So, no, the trunk is the 6 yogis of Nigum. Same as what you hear in the retreat. Okay. Just repeat Yeah, that one, it's okay. Então, o Rinpoche estava dizendo, bom, se eu tiver que dar a definição do que é a linhagem Champa e do que é a linhagem Karma Kagyu, né, qual é a diferença? Então, por exemplo, quando se fala da linhagem Champa Kagyu, se faz referência à imagem de uma árvore, por exemplo. E aí, quando se tem essa imagem da árvore como exemplo, o tronco da árvore são as 6 yogas de The 6 yogis of Nigumas are Tumo, Julu, Milam, Vesel, Poa, Pardo. You can explain that one. Então, por exemplo, as 6 yogas de Niguma, né, estão associadas à prática de Tumo, de Clara Luz, de Poa, de Bardo e daí por diante. São 6 yogas diferentes que You vocês can explain fazem. what is Tumo? Don't explain how to do it, just explain what it is. Okay. Então, por exemplo, a primeira yoga de Niguma, né, que é a prática de Tumo, é uma prática que você tem o propósito de, por meio da meditação, aquecer o seu corpo, gerar calor no seu corpo, né, heat, e por meio dessa prática desenvolver ainda mais um senso de claridade da mente, daí por diante. Tem outras práticas também, a prática de Clara Luz, a prática de Poa, prática das Dakinis, enfim, são diferentes práticas que são associadas ao que a gente chama das 6 yogas de Niguma. Isso, na imagem da árvore, seria o tronco da árvore. Depois, os galhos da árvore seria a prática de Mahamudra. Por exemplo, associados aos ensinamentos que a gente recebeu do relicário Mahamudra e daí por diante. As folhas seriam os 3 estágios de prática, né? Isso também é uma outra característica da linhagem Champa, né? E são práticas específicas que se fazem quando se fala desses 3 estágios da prática. Depois, as flores é a prática da Dakini, ou de Vajrayogini branca e Vajrayogini vermelha. E a última, as sementes, né, é uma prática, uma prática extremamente sutil, onde você vai reconhecer que a natureza da mente não tem nem início nem fim, é uma prática bastante sutil. Então isso dá um pouco a característica quando se quer descrever o que é a linhagem Champa. Se você for descrever, por exemplo, a linhagem Karma Kagyu, aí ela está associada às 6 yogas de Naropa. A linhagem Champa está associada à prática das 6 yogas de Niguma ou Sukhasidi. Aí o Rinpoche estava explicando que a nossa linhagem, a linhagem Champa, ela é fundada, né, por duas mulheres, por 2 Dakinis, Niguma e Sukhasidi. Niguma é de origem indiana, ela é indiana, né, e Sukhasidi é uma Dakini da região da Caxemir. Da Caxemir, isso. So now you know. So that's just a brief history. So now you have to understand about the lineage where the 6th Mahakala is coming from. You know, so you have idea, we have a clear understanding now that, okay, where is the 6 yogis of Sukhasidi is coming from, what are the principle and the potential of this practice. You have this clear understanding, and you have a clear understanding what is the meaning of Nigochudu, what is the definition of the lineage. You have a clear understanding about that as well. And then the 4th one is, okay, so then you have to ask question, okay, where is the 6th Mahakala is coming from? You know, so you have a clear idea, okay, this is Niguma, she started the lineage, or you have a Sukhasidi that started her lineage, and that continued for 900 years because the one Tibetan master came to India several times, back and forth, right? So you have this clear idea where the lineage was coming from. Então, esse foi um histórico breve a respeito, né? E agora, então, se trata mais a gente compreender da onde vem, né, essa prática de Mahakala de 6 braços. Porque aí agora a gente já tem uma compreensão um pouco mais clara da onde vem essa prática das yogas, que o Lama Undu comentou, quais são os princípios da prática, qual é a definição de uma linhagem. Então, já com uma ideia mais clara também de quem é Niguma, de quem é Sukhasidi, então agora se trata da gente perguntar, então, da onde vem essa prática do Mahakala de 6 braços? Okay. So now
I want to explain a little bit about the meaning of Mahasiddha or yogi. There's an Indian yogi, and then there's a Buddhist practitioner yogi. There's a two definition of different yogi, because nowadays when we think of yogi, we mix everything up. Yeah, it's fine. I mean, it's clear, it's quite a similar path. The definition of the yogi in India at that time, and also the nowadays yogi, they have this, clear meaning of renunciation and constantly reminding themselves the meaning of impermanence. The basic principle is quite similar, but the path is slightly different because the bodhicitta, the Buddhist yogi has a bodhicitta, the other one has their own belief, right? Basically, both of this category are higher than our ordinary being mindset. So, 500 years before the Siksa Mahakala lineage was started, after the Buddha Shakyamuni passed away, there was a few hundred years later, 500 or few hundred years later, there was a Mahasiddha or Bodhisattva or Yogi. Mahasiddha, his previous life was, playing a music in the front of the Buddha. So his name is Shawarepa, Druptop Shawarepa. In his previous life, in the time of the Buddha, Shakyamuni, he was the music player, the playing music as a part of the offering. So in this life, his name was Shawarepa, and he was in this in this cave, in this cave, and then at that time, at that time when he was in the meditative state, and then he had this clear vision of the Siksa Mahakala. Do you want me to explain in a very traditional way, or do you want me to explain in a more moderate way? We need a translator. Would you please understand? Okay. O Rinpoche está perguntando se vocês gostariam de que o Rinpoche contasse essa história de uma perspectiva tradicional ou de uma maneira mais moderna. Huh? Two? If I put it in a more mix. Oh. Okay, it's so nice. I wish I can tell that to my guru, Siddha Rinpoche. I want to mix. I don't want, like as if that I have a choice. Oh. Ele falou, eu gostaria de poder dizer essa mesma coisa para o meu mestre, assim, quando ele me pergunta uma coisa. Rinpoche, você poderia misturar um pouquinho de uma coisa e de outra? Então, não é muito assim que funciona. Please explain first. I have a look with him because you are our master. Okay, thank you. Então, para explicar um pouco sobre o que é o significado do que é o Mahasiddha ou um yogi, né? Existe uma primeira categoria de yogis, que são os yogis indianos, e existe uma segunda categoria de yogis, que são os yogis praticantes budistas. A gente confunde um pouco, porque eles são realmente um pouco semelhantes. Por exemplo, ambos têm um significado claro do que é a renúncia e do que é a impermanência. Mas aí, quanto ao caminho e as práticas que eles fazem, é um pouco diferente. E aí, no caso dos yogis indianos, eles praticam com a bodhicitta. Mas, de qualquer forma, essas duas categorias estão um bocado além do estado de mente comum nosso, assim, né? Bom, e aí o Rinpoche, particularmente a história dessa prática, né, ela remete a um período mais ou menos 500 anos depois da morte do Buda Shakyamuni, mais ou menos, né, e se remete a um Mahasiddha, um Bodhisattva, ou Yogi, chamado Shawarepa. Shawarepa, na sua vida precedente, a época da vida do Buda, ele era um músico, ele tocava música, na época, para o Sr. Buda, né?
E Shauripa, então, no início aqui da história dessa linhagem da prática de Mahakala, ele era um praticante que praticava em cavernas e daí por diante. E numa das suas práticas ele teve uma visão, numa meditação, uma dessas vezes que ele estava meditando na caverna, ele teve uma visão muito clara de Mahakala. Okay, so if I explain in a very moderate way, then it sounds like this. I say, Shauripa was in the meditation cave, and then he had a clear vision of Siksa Mahakala. He received the transmission from the Grintara, Avalokiteshvara, Vajrayogini, all combined together. It's finished. You know, and if I explain in the traditional way, then it sounds like this. When Dr. Shauripa, Mahasiddha Shauripa, at that time when he was in the meditative state, he was on the Vajra state meditation that was in the text, and then when he was in that state for many years, at one time he hear a lot of sound of the people talking outside. He hear all of a sudden a lot of people talking outside, roaming around. He hear all the footsteps and all this large sound. And in that very moment, and then he was a little bit interrupted. He was a little bit disturbed or interrupted, whatever you call it. And in that very moment, and he was wondering, what is that sound? So there's a small meditation cave. If you go there, you will see also picture. I have a picture also, So there's a small meditation cave. And then the moment he looked outside, he could not look directly to the Siksa Mahakala, because the Siksa Mahakala was a very enormous size. So, he couldn't look directly to the Siksa Mahakala. So then all of a sudden, he looked down on the Siksa Mahakala's feet. And then at that time, Shauripa said, I make a prostration to the manifestation of the Avalokiteshvara, that is in the appearance of the Siksa Mahakala. And then what an elegant, what an elegant way of wearing clothes, what an elegant and beautiful, meaningful objects that you are carrying, and then also all the elegant, beautiful face, and then with having three eyes and seeing the past and the future and the present all together at the same time, and then the Buddha Akshobhya on the top of your crown, and then with the sandalwood tree behind you, what an elegant posture, and then I make a prostration to you, So he make this kind of poet or praising, prayer to Siksa Mahakala in that very moment. And then in that very moment, the Siksa Mahakala and the Grintara, Avalokiteshvara, two arms, Vajrayogini, all of them gave all the transmission to Dr. Shauripa, and then told Shauripa, this is the Siksa Mahakala practice, this is a way of visualization, this is a way of practicing it, so you should write it down in a note, And then Shauripa received all that transmission, and then the Shauripa gave that transmission to Mitripa, Mitripa or Rahulagupta. Basically Mitripa and all this Mahasiddha, they were a professor of a Nalanda University at that time. And after that, they studied everything, and they said, okay, still not meaningful enough. And they abandoned the monastery life, and they go and find, more teachings, more gurus, So that's that. So he gave all these teachings, transmission to Mitripa, and Mitripa's student was Rahulagupta, and then the Chumpananjo, and then the Chumpananjo received all the teachings, including the 4 deities about the tomorrow empowerment. So he received all of that, and then brought it back to Tibet. And then later on, that Siksa Mahakala practice became so popular that even the, right now, Gelugpa lineage, Gelugpa, the His Holiness Dalai Lama lineage, even you call it, or Jetongkapa lineage, they all practice the Shampa lineage. We think that Gelugpa is something different. Actually, Gelugpa, they practice
the Shampa lineage, the horse deity, they practice the Siksa Mahakala, they practice Baldanamu, they practice Chakra That is all coming from the Shampa lineage. So, and then also due to that, there's many Siksa Mahakala statues that you will see everywhere, including you will see the Siksa Mahakala statues in, in the Chinese emperor temple. You will see his Siksa Mahakala statue to that extent. So all the way from India, Tibet, and to all the way to the emperor of that time, they built the whole temple just for the Siksa Mahakala. So you can understand, so it's not something like a small tribal village. It's something very vast. It's believed by so many different cultures, and traditions and practice. So you can understand how vast it is, how it was spread from there to there. Then now we practice all around the world. Nama Central Gurus, they all practice Siksa Mahakala. And for me, Siksa Mahakala is something very personal and something very meaningful as well. So we take a session break for 15 minutes, 10 minutes. Yes, translation. Bom, a gente estava dizendo que numa perspectiva mais moderna, para explicar a origem da linhagem do Mahakala, ele poderia simplificar dizendo que Shaolin estava na sua caverna meditando, aí ele teve uma visão de Mahakala, e a partir da visão dessa visão de Mahakala, logo em seguida ele recebeu as iniciações de Tara Verde, de Avalokiteshvara, de Vajrayogini, e isso de forma bem simplificada explicaria a origem da linhagem e da prática de Mahakala. De uma forma um pouco mais tradicional, portanto, o Rinpoche deu aqui a explicação da origem da prática de Mahakala a partir de Shaolin. Ele explicou que Shaolin estava no estado profundo de meditação, praticando a sua caverna ao longo de muitos anos, uma caverna uma pequena, próxima a Bodh Gaya, e aí num dia em que ele estava fazendo as suas práticas, ele começou a ouvir alguns barulhos, de pessoas conversando, passos, enfim, algo que interrompeu ou atrapalhou um pouco a sua prática, E ele então se perguntou, mas que som é esse, De onde vem esse som? Um pouco perturbado com a interrupção da sua prática. E ele estava então na sua pequena caverna de meditação, e aí ele decidiu sair da caverna de meditação. Quando ele saiu, Mahakala estava do lado de fora da caverna. E Mahakala é tão grande, é tão enorme, que ele não pôde olhar diretamente para Mahakala porque ele é muito grande. Então ele olhou diretamente só para os pés de Mahakala. E aí, ao então se deparar com Mahakala, ele diz, então eu me prosterno para essa manifestação de Avalokiteshvara, ou Chirenzi, na aparência de Mahakala. E aí ele começa então a fazer uma oração, uma louvação a Mahakala, dizendo que objetos maravilhosos que você carrega, que roupas elegantes você veste, que rosto maravilhoso você tem, com 3 olhos, capaz de ver o passado, o presente, o futuro. Tem o Buda Kshophya no alto de sua cabeça, atrás de você com uma árvore de sândalo, com uma postura elegante. Eu me prosterno diante de vós. E aí, ao fazer toda essa louvação a Mahakala, Vajrayogini, Chirenzi, ou Avalokiteshvara e Tara Verde, então, aparecem e fazem a transmissão a ele da prática de Mahakala. Então, ensinam a Shawaripa como fazer a visualização, como fazer a prática, conferem a ele todas as instruções de prática. Uma vez então tendo recebido todas as instruções da prática de Mahakala, Shawaripa transmite, transfere,
transfere para Maitripa a linhagem da prática de Mahakala logo em seguida. Então começa com Shawaripa, ele passa para Maitripa. O Rinpoche estava dizendo que ambos eram, Shawaripa e particularmente Maitripa, eles eram professores da Universidade de Nalanda, professores eruditos, muito estudados, mas num determinado momento entenderam que era preciso encontrar mais sentido para a sua prática e deixaram então a Universidade Consagrada de Nalanda para receber mais ensinamentos e se tornaram praticantes yogis, né, e grandes mahasiddhas. Saíram então para encontrar mais gurus, né? E dessa forma então foram praticar, e aí Shawaripa então transmite essa linhagem para Maitripa e tal, como praticantes de yogis que já eram depois de sair da universidade. Maitripa então transmite a linhagem da prática depois para Raula e Kyumpu Neljor. Kyumpu Neljor, além então, de passar a ser o detentor da linhagem da prática de Mahakala, também recebe instrução de outros mestres na Índia, porque ele fez a viagem do Tibete para a Índia várias vezes. Ele também recebe instruções e passa a ser o detentor da prática da linhagem das 4 divindades, que é a iniciação que a gente vai receber amanhã. Tudo isso tendo trazido esses ensinamentos sagrados da Índia para o Tibete, né? E aí o Rinpoche está dizendo que essa é a origem da linhagem. Então depois, a partir dessa transmissão aqui em Punojora, ele vai transmitindo para os outros mestres detentores da linhagem Champa, e hoje a prática de Mahakala de 6 braços, de Shatrupa, né, é uma prática que se tornou popular. Por exemplo, ele está dizendo, os Gelupa, né, os praticantes decorrentes da linhagem de Tsongkhapa, ou chamados de Gelupa, eles também praticam Shadrupa, né, o Mahakala de 6 braços, eles também praticam Chakra Sambhava, eles também praticam várias práticas da linhagem Champa, né? E ele estava dizendo, por exemplo, hoje vocês podem ver uma imagem de Shadrupa no templo do imperador chinês, né? Ele também tem uma imagem de Mahakala. Na verdade, é um templo construído só para Mahakala, né? Então, por que o Rinpoche está dizendo tudo isso para vocês? Porque essa prática de Mahakala de 6 braços, Shadrupa, não é algo pequeno, não é algo de um secto, algo de uma pequena tribo, algo tribal. Pelo contrário, né? Muitas culturas e tradições acreditam e praticam a prática de Mahakala de uma forma vasta, né? E essa é a forma pela qual esse ensinamento chega agora então para vocês, né? O Rinpoche está dizendo que, por exemplo, todos os centros e os monastérios associados ao precedente Kalu Rinpoche praticam a prática de Mahakala de 6 braços, e para o Rinpoche essa prática é uma prática muito significativa, né? Do ponto de vista, ela é significativa, e ele tem uma conexão pessoal muito grande com essa prática. And then also one last part is that there was a Siksa Mahakala lineage that was introduced and initiated, how do I say, by Kumbul Ludrup, Nagarjuna. Nagarjuna also had one lineage, and that continued for a few decades, or maybe for 100 years or something, but that lineage disappeared, long time back, long time back. Bom, então o Rinpoche, assim, pelo rigor da informação, ele está querendo dizer também que havia no passado também uma outra linhagem de prática, da prática de Shadrupa ou de Mahakala de 6 braços. E ela se remete a Nagarjuna, que é um grande mestre do budismo indiano, ali, né, do século, isso varia, mas 500, 600, mais ou menos, anos depois do Buda Shakyamuni. Essa prática de Shadrupa, de Mahakala de 6 braços, ele disse, durou algumas dezenas de anos, talvez um século, mas ela desapareceu desde então, há muito tempo atrás. So, if you're asking me how did I get all this information or which text I read, then it's actually it's a text, it's a volume, it's a one volume, it's a very thick volume. It's written by the student of Je Tsongkhapa. His name is Kirubje, and then he's the main student of Je Tsongkhapa lineage, and he wrote down the one volume of Siksa Mahakala with all the visualization. And I suggest you to read this book in the future after you complete this short Siksa Mahakala practice with certain
qualification, and then maybe it's a good time to know gradually in the future, not right away. Yeah, Je Tsongkhapa. Je Tsongkhapa's student, his name is Kedrupje. Então, se alguém perguntar como que o Rinpoche obteve todas essas informações, né? Ele falou que ele leu um texto, que é um volume bem grande, assim, bem grosso, escrito pelo estudante principal de Je Tsongkhapa, né? Que é Tsongkhapa. Então, ele escreveu esse volume sobre a prática do Mahakala de 6 braços, com todas as visualizações, e aí o Rinpoche sugeriu que a gente lesse esse livro no futuro, depois de fazer essa prática aqui que a gente vai fazer hoje, né? Assim, isso não agora, mas mais no futuro, com uma prática mais estabilizada e tal, que é bom que a gente leia. O nome do autor? Tsongkhapa. Kedrupje. Kedrupje. É o nome do estudante do Tsongkhapa que escreveu esse volume. If you check on the Wikipedia, you check Je Tsongkhapa, and then you will see his successor is Kedrupje. Então, se você procurar no Wikipedia mesmo, você pesquisa por Je Tsongkhapa, você vai ver que o sucessor dele é esse Kedrupje. Yeah. So that's it. Please take a rest for 10 minutes, and then we start again. Então, vamos fazer um intervalo de 10 minutos e aí a gente volta.